Quanto rende 100 mil investido? E 500 mil investido? E o primeiro milhão? Essa é a pergunta que eu mais recebo e hoje eu vou responder com os números reais, sem ilusão, sem número de propaganda, mostrando exatamente quanto cai na conta, quanto a inflação consome e qual é a renda que você pode de fato gastar sem empobrecer ao longo do tempo. Porque existe uma diferença enorme entre o que o investimento rende no papel e o que você pode efetivamente usar. E é exatamente essa diferença que a maioria das pessoas não calcula antes de tomar decisões importantes como parar de trabalhar, reduzir a jornada ou depender do patrimônio para viver. Vamos começar pelo começo. Toda conta que você for fazer sobre rendimento de investimento começa com um número, a taxa Selic. Ela é a taxa básica de juros no Brasil e define o salário de cada real investido no país. Hoje está em 14,25 ao ano, mas esse número muda, já teve em 2% ao ano em 2020 e já teve em 14,25 antes de 2016 e vai mudar novamente. Isso é importante porque qualquer conta que eu fizer aqui é válida para o momento atual. No dia que você estiver assistindo esse vídeo, os números podem ser diferentes. Sempre consulte a taxa atual antes de fazer suas projeções. Dito isso, vamos aos números de hoje. Com a Selic a 14,25 ao ano, um investimento seguro atrelado ao CDI rende aproximadamente 1,12 ao mês bruto. Mas esse é o número da propaganda. O número real, depois de descontar o imposto de renda e as taxas, fica em torno de 0,94% ao mês líquido para quem mantém o investimento por mais de 2 anos. Se você sacar antes de 2 anos, o imposto de renda é maior e o rendimento líquido cai um pouco mais. Por isso, dinheiro que você vai precisar no curto prazo fica melhor em produtos com liquidez diária e menos custo de impostos. Agora vamos para os números que todo mundo quer saber. 100 mil investidos, com 0,94% ao mês líquido, 100 mil gera aproximadamente R$ 940 por mês. É a primeira conta que a maioria faz. Só que um detalhe crítico que quase ninguém considera, se você sacar esses 940 todo mês, o seu patrimônio de 100 mil fica parado no mesmo lugar. Ele nunca cresce. E quando a inflação age por 5, 10, 15 anos, aquele patrimônio vai perdendo o poder de compra silenciosamente. Então a pergunta correta não é quanto rende, é quanto você pode sacar sem empobrecer. Bom, se esse conteúdo está fazendo sentido, já deixa o like aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo que pode mudar o resultado financeiro da sua vida. E para poder responder essa pergunta, precisamos falar sobre inflação. A inflação no Brasil nos últimos 12 meses ficou em torno de 4,5% a 5%. Isso significa que se você tinha 100 mil investidos há um ano, mesmo que o extrato mostre 100 mil ainda, o poder de compra real desse dinheiro caiu. Aquilo que você comprava com 100 mil um ano atrás, hoje custa mais. Você precisa de 104.500 ou 105 mil para comprar as mesmas coisas. Então o rendimento real, o ganho de verdade acima da inflação, não é 14,25% da Selic. É a Selic menos a inflação. Com inflação em torno de 5% e Selic de 14,25%, o juro real hoje está em torno de 9% ao ano. Esse é o ganho real do seu dinheiro. E depois de descontar o imposto de renda, a renda real que você pode sacar sem consumir patrimônio, sem empobrecer ao longo do tempo, fica em torno de 5% a 6% ao ano. Isso muda completamente as contas que a maioria das pessoas faz. Vamos refazer os cálculos com o número correto. 100 mil investido, rendimento bruto mensal de 1.120, rendimento líquido mensal após os impostos, aproximadamente 940. Renda real que você pode sacar sem empobrecer, considerando a inflação, aproximadamente 500 por mês. Isso não significa que você vai receber só 500 no extrato. Significa que de tudo que rendeu, a parcela que repõe a inflação precisa ficar no investimento. Só que o que vai além da inflação é renda real disponível para gastar. Bom, ativa o sininho do canal para não perder os próximos vídeos. 300 mil investidos. Rendimento líquido mensal, aproximadamente 2.800. Renda real disponível para gastar sem empobrecer, aproximadamente 1.500 por mês. 500 mil investidos. Rendimento líquido mensal, aproximadamente 4.700. Renda real disponível, aproximadamente 2.500 por mês. Já cobre o custo de vida de muitas famílias brasileiras com tranquilidade. 1 milhão investidos, o número mágico, o rendimento líquido mensal, aproximadamente 9.400. Esse é o número que todo mundo cita, mas a renda real que você pode gastar sem consumir o patrimônio ao longo do tempo é de aproximadamente 5.000 a 5.500 por mês. Sim, com 1 milhão investido, a renda que você pode usar de forma sustentável, sem empobrecer, é em torno de 5.000 a 6.000 por mês. Parece pouco? Dependendo de como você enxerga, 5.500 por mês é mais do que a grande maioria dos brasileiros ganha trabalhando.
E vem sem você precisar acordar cedo, bater ponto ou depender de ninguém. Mas o ponto é, se você planejou a aposentadoria achando que 1 milhão ia gerar 9.400 por mês para sempre, o plano tem um problema. Porque sacar os 9.400 inteiros todo mês significa que o seu patrimônio não está crescendo acima da inflação. Em 10, 15 anos, o poder de compra daquele milhão vai ser muito menor do que é hoje. Agora vamos para o que realmente importa para quem está construindo patrimônio. A diferença entre a poupança e um investimento bem estruturado. 1 milhão na poupança hoje rende em torno de 6.700 por mês bruto. Parece razoável até você perceber que a poupança rende cerca de 30% a menos do que o Tesouro Selic e que esse dinheiro está praticamente empatado com a inflação, às vezes perdendo. Não está crescendo de verdade. A diferença de 1 milhão na poupança e 1 milhão em boas aplicações de renda fixa é de aproximadamente 2.700 por mês. Em um ano, 32 mil que ficaram no seu bolso ou não, dependendo de onde você colocou o dinheiro. E se você está chegando até aqui, manda esse vídeo para alguém que ainda tem dinheiro na poupança, achando que está investido. Agora o ponto mais importante de todo esse vídeo. A Selic hoje está em 14,25. Esse é um patamar historicamente alto. A média histórica do juro real brasileiro é em torno de 5% ao ano, não 9%. Isso significa que o rendimento atual é quase o dobro da média de longo prazo. Quando a Selic voltar para patamares mais baixos, em algum momento isso vai acontecer, os rendimentos que eu mostrei aqui vão cair. 1 milhão que hoje gera 5 mil, 6 mil de renda real por mês, com juro real de 5%, vai gerar em torno de 3.500 a 4 mil. E por que isso importa para você agora? Porque quem está construindo patrimônio hoje tem uma janela de oportunidade. Os títulos de renda fixa de longo prazo, como Tesouro IPCA, com vencimento em 2032 e 2035 ou além, estão pagando IPCA mais 8% ao ano. Isso é quase o dobro da média histórica. Se você travar parte do seu patrimônio nesses títulos agora, vai garantir esse retorno acima da inflação por anos ou décadas, independente de para onde que a Selic for. Quando os juros caírem e todo mundo estiver reclamando que a renda fixa perdeu atratividade, quem travou esses títulos vai continuar recebendo IPCA mais 8. Isso não é especulação, é a lógica básica de montar uma carteira pensando no longo prazo. Então, como estruturar o patrimônio para viver de renda de forma sustentável? A primeira parte fica em renda fixa com liquidez para reserva de emergência e para cobrir os gastos do mês a mês. CDB com liquidez diária, Tesouro Selic. Você saca quando precisar e recebe o rendimento mensal. A segunda parte fica em investimentos internacionais. Dólar, ativos fora do Brasil. Quando o real perder valor, essa parte da carteira protege e cresce. É uma camada de proteção cambial que blinda o patrimônio de crises internas e, ao mesmo tempo, abre exposições ao crescimento de economias maiores. Não precisa ser uma fatia grande, mas precisa estar lá. A terceira parte, para quem já tem patrimônio básico montado, vai para a renda variável bem selecionada. Fundos de ações ou ETFs que pagam rendimentos mensais ou trimestrais ao longo do tempo. Essa estrutura faz com que, quando uma parte da carteira enfrenta um momento difícil, as outras partes compensam. Você nunca está totalmente exposto a um único cenário. Resumindo o que você precisa saber, com 100 mil investidos hoje, a renda real sustentável é de aproximadamente 500 por mês. Com 300 mil, aproximadamente 1.500 por mês. Com meio milhão, aproximadamente 2.500 por mês. Com 1 milhão, aproximadamente 5 a 6 mil por mês. Esses são números reais, não é rendimento bruto que aparece na propaganda. Não é o número que o banco te mostra para parecer atrativo. O número real depois dos impostos e inflação que você pode gastar de forma sustentável sem consumir o patrimônio ao longo do tempo. O objetivo de quem está construindo patrimônio não é chegar em 1 milhão e achar que acabou. É construir uma carteira que gere renda real, crescendo ao longo dos anos, protegida da inflação, diversificada e sustentável. E esse objetivo começa com o primeiro aporte, com R$100, R$300, 500, que você separa todo mês antes de qualquer gasto. E se esse vídeo te ajudou a entender os números reais de quem vive de renda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e manda para alguém que está planejando a aposentadoria sem ter feito essa conta direito. Porque planejar com o número errado pode custar anos de trabalho que você não precisaria ter feito.